Falamos ao vivo de Monte Carlo, Principado de Mônaco, onde daqui a pouco, mais alguns minutos, nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o Grande Prêmio de Mônaco Fórmula 1 1991, que traz mais uma vez Ayrton Senna na pole position pela 56ª vez. Você vê aí Senna e Modena, surpresa, ativa na primeira fila, Patrese e Piquet a segunda fila, excepcional a posição e o treino de Piquet com o carro novo na quarta posição, depois Mansell e Berger, Prost e Moreno também muito bem, se metendo ali entre Williams, Ferrari e McLaren, deixando para trás Jean Alesi e André de Césares. Seguindo, você vai ver na 15ª posição Maurício Gugelmin. Portanto, muito bem posicionados todos os brasileiros. Quarta etapa do campeonato. Até aqui, vitória só para Ayrton Senna. 30 pontos, Senna é o líder do campeonato. Berger é o segundo com 10. Prost tem 9 pontos. Depois vem Nelson Piquet e Ricardo Patrese com 6 pontos. Serão 78 voltas de 3.328 quilômetros, 3.328 metros. Cada uma delas no total de 259 quilômetros. E quase 2 horas de prova. Pista travadíssima, estreita, subidas e descidas no circuito de rua de Monte Carlo, no Grande Prêmio de Mônaco. Você vai vendo aí Prost, a Ferrari, e daqui a pouco nós estaremos de volta com Senna mais uma vez na pole position para a primeira das 78 voltas deste Grande Prêmio de Mônaco. Globo e você, tudo a ver. Amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo, Mônaco, e aí está Ayrton Senna mais uma vez na pole position. 56ª vez que este gigante do automobilismo internacional larga na pole position. Você mais uma vez confere o grid largada. 1:20.344 o tempo de Senna contra 1:20.809 o tempo de Modena na Tyrrell. Depois Patrese e Piquet. Piquet virou em 1:21.159, fez um treino excepcional, levando-se em consideração o pouco tempo do carro, o pouco tempo para desenvolvimento do novo carro Benetton, e o próprio Moreno largando na 8ª posição, largando, por exemplo, à frente de Jean Alesi com a Ferrari, que abre a 5ª fila na 9ª posição. Maurício Gugelmin está abrindo a 8ª fila, larga na 15ª posição. Trazendo para você então Senna e Modena na primeira fila, Patrese e Piquet na segunda, Mansell e Berger na terceira, Prost e Moreno na 4ª fila, Alesi e de Césares na 5ª, são os 10 primeiros colocados. Já subiu a placa dos 3 minutos. Daqui a pouco nós teremos a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Você vai tomar contato com todas as curvas, com todas as retas, com as dificuldades, com os mais de 3.000 metros do circuito de rua de Monte Carlo. Começando com a Sandevot, que é logo aí à frente. Diz que se determinou chamar a reta dos boxes, mas que de reta não tem nada, meio em curva. O segundo ponto de maior velocidade do circuito e a freada para a Sandevot. Em cada uma das 78 voltas é um problema. Problema maior ainda na largada. Historicamente, a largada em Mônaco é complicada. Sobe a placa de 1 minuto e os carros estão autorizados a funcionar os motores. Então vamos começar a ouvir o ronco dos motores. Em 1 minuto vai pintar uma bandeira verde. E aí, com Ayrton Senna à frente, puxando a fila mais uma vez à frente dos 26 participantes de um grande prêmio. Nós vamos para a volta de aquecimento de pneus, para a volta de apresentação. Aí vamos ver o grande mistério, o grande acidente deste grande prêmio. Príncipe Ranier ocupando a sua posição na tribuna de honra. O príncipe Albert também está presente. Ali a princesa Stefania ao centro. A família real, a nobreza do Principado de Mônaco, presente aí no reservado, especialmente preparado. Até algum tempo atrás era nessa mesma posição, aberto, com todo o conforto, mas era aberto. Agora, preocupados com a segurança, eles ficam ali fechados, com vidros à prova de qualquer projétil. Aí a câmera no carro de Nelson Piquet, que será mais um grande barato para você curtir. E aí vão eles. Todas as filas. As 26 posições do Gugelmin passando. Vão começar as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. É sempre um espetáculo. É sempre um dia esperado na Fórmula 1. É a tradição. A cada ano que passa, as acusações se repetem. É um absurdo. A tecnologia atual, os carros se esfregando por muros e por guardrails nessa pista estreita, cheia de buracos, com muitos saltos. Trechos realmente perigosos, alguns trechos de muita velocidade, de 270 km por hora, por exemplo, no circuito de rua, freadas para a primeira marcha, como esta curva aí, a curva do Lance.
mas continua sendo um grande barato o Grande Prêmio de Mônaco. Eles fizeram a Sandevante, a subida do Cassino, Mirabolante, essa é a curva da Beira-Mar, que traz para o túnel. Aí no túnel eles colocam terceira, quarta, quinta e sexta, 25 deles. O Ayrton coloca apenas a quinta, tenta dar o pulo do gato aí, uma quinta mais longa, e ele não usa a sexta. Saída do túnel e redução para a primeira marcha para fazer a chicane, trazendo tudo de volta. E aí outra vez a aceleração. Segunda, terceira e quarta marcha nessa pequena reta entre a saída da chicane e a tabaca, a curva da tabacaria que vem logo aí à frente. Moreno, Alesi, De Césares, Satoru, Nakajima, todos eles. A Dallara sempre bem posicionada. Eu dizia terceira e quarta, de novo terceira, a entrada lá do S da piscina. Primeira perna do S em terceira, essa reta, a segunda perna freada e redução para a segunda. Deixando a perna partindo, acelerando terceira, outra vez segunda e primeira nesse ponto. Para a tomada da La Rascade. É a outra curva em primeira marcha. Está terminando uma volta no circuito de Monte Carlo. Daqui a pouco eles vão ganhar a reta dos boxes. Vão para o posicionamento definitivo. Aí vai subir o giro dos motores. Luz vermelha e luz verde. E vale a largada. Barulho mais forte com o Senna que deu uma esticada aqui na reta dos boxes. Depois da Rascade, a chicane que traz para a reta dos boxes. Que eu repito, de reta não tem nada. A posição de largada para o pole position não era muito boa até este ano. Os carros passavam mais abertos, o emborrachamento ficava mais fora, a parte de dentro era um pouco mais suja. Por quê? Porque o asfalto tinha muitos defeitos. O Principado corrigiu, fez uma nova camada de asfalto. Os carros passaram a passar ali por dentro. E com isso ali dentro é que ficou limpo, favorecendo quem larga naquela posição. O duro é largar lá para trás, largar na curva. Vai pintar a luz vermelha. É importante uma boa largada para a Senna. Ele quer colocar logo atrás de si o Modena para segurar as Williams, Benettons e Ferrari, para tentar abrir a frente. Essa é a sua expectativa positiva. Piquet larga na segunda fila em quarto. Moreno é o oitavo. Demorando porque tem que formar todas as filas. Luz vermelha, vamos lá. Vem a verde, vem a verde. Senna tenta largar. Senna tem que pular em primeiro e Modena em segundo para ficar tudo numa boa. Senna pula em primeiro, Modena em segundo. Patrese, depois Mansell, depois Nelson. Piquet na quinta posição. Mansell é que largou bem. Senna pulou na ponta em primeiro. Modena segundo, Patrese em terceiro, Mansell quarto, Piquet é o quinto. Depois vem Prost, vem Alesi, que pulou na frente de Moreno. E depois vem Roberto Pupo Moreno. E aí o Berger. É muito difícil passar Sandevante sem que aconteça nada. O Berger acabou se atrapalhando. E ele, Gerhard Berger, que já largava numa posição que não era boa. E Piquet passa reto. Piquet passa reto na Mirabeau. Então temos Senna, temos Modena, as duas Williams. E Patrese e Mansell. Senna, Modena, Patrese, Mansell. E aí Nelson Piquet com a câmera no carro. Dá para saber exatamente o que possa ter acontecido na freada da Mirabeau, do Cassino para Mirabeau. Nelson Piquet ficou e uma luz já acesa lá no painel. Aí Senna não consegue abrir Modena em segundo, Patrese e Mansell. Depois vem as Ferrari. Vem lá Prost, vem Alesi, vem Roberto Pupo Moreno, vem Schiller, De Césares, são os primeiros colocados. E o Senna, que queria largar na ponta e abrir para o Modena segurar o pelotão, não consegue abrir na primeira volta. Foi preciso e perfeita a largada de Ayrton Senna, ele toma a ponta. O Modena larga bem, vem em cima dele. Conferindo as primeiras posições. Senna, Modena, Patrese, Mansell. Prost é o quinto. Alesi o sexto, Moreno é o sétimo. De Césares o oitavo. São os 8 primeiros colocados. Leto é o nono e Nakajima é o 10º. 13ª posição para Maurício Gugelmin. Ele herdou exatamente as posições de Nelson Piquet e de Gerhard Berger. Completada a primeira volta aí onde Piquet passou. Senna sempre na ponta. Mas olha o Modena, a curva de baixo como chega, como para trás e vem, depois vem Mansell. A característica de Mônaco. Não há diferença entre os carros nas primeiras voltas. 3 primeiros é que começam a determinar o ritmo mais forte, abrindo um pouquinho para Mansell, que é o 4º colocado. Prost já vem na 5ª posição e Alesi em 6ª, as Ferrari juntas. Moreno, 7º. De Césares o 8º, são os 8 primeiros. E não dá a menor folga
o Modena, Ayrton Senna. Aí vem eles na metade da segunda volta, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Você viu aí uma largada bastante, em que o Senna foi bastante esperto e conseguiu realmente deixar o Modena entre ele e os carros da Williams. O maior receio do Senna era realmente o Patrese, como é durante a corrida todos os dois pilotos da Williams. Você viu o Piquet voltando e deu para perceber no momento em que ele passou direto ali na curva meio largou, que ele já veio com o freio travado antes de fazer a curva. Veio soltando fumaça, fritando o pneu ali. Quer dizer, ele deu tempo de tirar o pé do freio, perceber que daria para fazer a curva, mas já com a luz do painel acendendo, aquele espia, que é indicação de várias coisas, no caso da Benetton, uma luz multi-indicadora, e ele resolveu parar porque realmente não dava. Ali deve ser já um superaquecimento de freio, quer dizer que o carro largou com problema de freio. O fato do Senna não conseguir, aí já em 3, 4 voltas, conseguir se distanciar mais do Modena, é simplesmente porque o motor Honda V10 que equipa aqui Rio de Monza, você sabe, é um carro, é um motor de ótimos antecedentes aqui em Monte Carlo. Tem um motor de elasticidade extraordinária, permite um rendimento muito bom em baixa rotação, quer dizer, tem saída de curva e vai ser assim mesmo. Vai ser uma corrida, não é porque o Senna largou na pole, que deve ser uma corrida fácil. Vai ser uma corrida difícil, sem dúvida nenhuma. E aí você vai de carona com o Nigel Mansell. Mansell que é o quarto colocado, ele perde um pouco de contato com o Patrese. Você vê o carro de Ricardo Patrese, o companheiro de Nigel Mansell logo à frente. E agora acompanha a tocada do inglês, aí vai União na quarta posição. Senna, Modena, Patrese e Mansell. Prost e Alesi são os 6 primeiros, com Moreno na 7ª posição. Não há praticamente diferença entre eles. 3 voltas completadas na passagem de Senna, trazendo todo o pelotão. São 78 voltas. Praticamente 2 horas de corrida. Próximo das 2 horas. A prova em 1990, que teve a vitória de Ayrton Senna, durou 1 hora, 52 minutos e 47 segundos. No cassino, iniciando o mergulho, começando pela Mirabô. É uma pressão constante em cima do piloto. São milhares de mudanças de marcha. E não há praticamente um momento de descanso. O Berger fez uma parada no box e volta. Se ele já perdeu tempo na complicação ali na Sandevot, perde mais tempo na parada no box. É uma corrida de 78 voltas, que você sabe, são mais de 2.500 mudanças de marcha durante a corrida. E o Senna já tinha o ano passado e tem principalmente esse ano uma preocupação com o câmbio da sua McLaren de Honda V12. Ele teve esse problema de câmbio no Brasil, teve problema de câmbio no treino aqui, e hoje cedo ele pediu para trocar a caixa de câmbio do seu carro e acabou inclusive trocando o carro todo. Ele largou com o carro reserva, o que não quer dizer um resultado pior do que largando com o carro titular. Você se lembra que na última corrida em Imola aconteceu a mesma coisa, ele largou com o carro reserva. O carro reserva está bem ajustado, mas foi um problema de câmbio que obrigou a largar com o carro reserva. E aí vai o Senna. Ele tinha também uma desconfiança em relação ao carro, porque ontem no treino da manhã ele bateu, deu um toque com a traseira, o suficiente para prejudicar um pouco a suspensão traseira. Apesar da pole position, ele dizia que o carro tinha uma certa instabilidade traseira. E aí, somando tudo isso, tomou a decisão de largar com o carro reserva. E aí você repara que ele não consegue abrir vantagem para a Modena. Mas, enquanto não pintarem os retardatários, tudo isso é absolutamente normal. Basta estar no traçado, basta estar completamente ligado para não cometer nenhum erro, como por exemplo o Modena agora. Um erro de mudança de marcha, olha lá. Um erro de mudança de marcha do Modena na saída da curva de descida para a beira-mar, para a entrada do túnel. Ele estava colado em cena na mudança de marcha. Deve ter tido um problema ali. Errou uma mudança de marcha, o Patrese imediatamente embutiu em cima e tentou até a ultrapassagem, mas conseguiu sustentar a posição no túnel Modena. Com isso, o Senna abre um pouquinho, que é bom negócio para ele. Mas repare como está inteiro o carro do Modena. O Patrese veio até a metade do túnel para tentar a ultrapassagem. Ele recuperou o ritmo de corrida e já volta a abrir um pouco em relação ao Patrese. E já vai novamente tentar uma aproximação em relação à Senna. Se ele encostar, aí fica comprovado um rendimento melhor do seu carro nesse início de prova. Mas diferença de peso, desgaste de freio, desgaste de câmbio, suavidade de dirigir por parte do piloto, tudo isso é fundamental no Grande Prêmio de Mônaco. 5 voltas completadas. Senna em primeiro,
Modena em segundo, Patrese em terceiro. Mansell em quarto, Prost em quinto, Alesi em sexto. De Césares soma a posição de Moreno. De Césares passa a ser o sétimo, deixando Moreno na oitava posição. Lepe é o nono, Nakajima é o décimo. Maurício Gugelmin permanece na 13ª. Largou em 15º, ficou com as posições de Piquet e Berger e se mantém na 13ª posição. A vantagem 1 segundo, ponto 5 de Senna para Modena, marcada lá na reta, lá em cima na parte alta da cidade. Aumentou 8 décimos em uma única volta, exatamente pelo erro do Modena, na entrada do túnel. Senna faz a chicane. Vamos ver. 1,5 foi na volta anterior. Aí Senna puxa na tabaca. Ele diz que a terceira até ali, respira, não freia, faz terceira e puxa a segunda. Aí faz a segunda perna. Novamente terceira marcha, segunda e primeira. Aí nesse ponto primeira. Sobe a segunda outra vez. Acelera de novo. Faz a chicane e bota a velocidade na reta. Terceira, quarta, quinta. A maioria vai a sexta, ele vai em quinta. Para reduzir de novo até a terceira e começar a subida do cassino. Aí vem potência outra vez. A curva do cassino que vem aí à frente, aí, é de terceira. Aí a freada para a segunda na Mirabô. Ele já faz a melhor volta. Volta de número 6, 1,26, 260. Primeira marcha no Lamp. Nova mudança. Segunda e tome terceira. Aí nesse ponto, terceira e vai despejando potência outra vez. Aí passando pelo túnel. A diferença 1,8. Aumentou 3 décimos nessa volta. Então vai começando a achar o ritmo ideal para a McLaren e o piloto Ayrton Senna. Patrese ainda sempre na terceira posição. Confira aí a diferença que dizíamos. Mansell em quarto, Prost em quinto, Alesi em sexto, De Césares em sétimo, Moreno em oitavo, Lepe é o nono, Nakajima é o décimo, Gugelmin o 13º colocado. Estamos apenas na sétima volta. Um total de 78 voltas no Grande Prêmio de Mônaco. A ordem é não trocar pneu. Trocou, dançou. Porque não adianta voltar com o pneu e com o carro mais rápido se tiver que negociar posições. O carro com pneu, mesmo deteriorado à frente, consegue segurar o que está atrás e com determinação brigar pela posição. Além do que, a entrada de boxe é muito complicada, a saída também, então o piloto normalmente perde muito tempo numa troca. Agora, o curioso é que, apesar de não recomendar troca de pneu para nenhum de seus pilotos, nenhum de suas equipes, a Goodyear está usando o pneu tipo D, que é o pneu mais mole. Isso, evidentemente, em função do tipo de asfalto de Mônaco, de não ser uma pista de alta velocidade, em que o piloto só gasta pneu mais do que necessário se realmente errar. Ou seja, se ele realmente der freadas além do necessário, fritar pneu. Do contrário, dá para resistir com esse pneu dele. Senna completou a volta de número 7, entrou pela volta de número 8, a diferença subiu acima dos 2 segundos, 2,03, Modena é sempre o segundo. E o Modena vai fazendo até aqui a grande corrida da sua vida. Você vai vendo os primeiros classificados, os 9 primeiros classificados. Ali, o efeito de cada carro e a numeração, o 1 de Senna, o 4 de Modena, o meia dúzia de Patrese, o 5 de Mansell e aí por diante. Eu falava do Modena, vai aparecer ali, ó. A segunda posição, fazendo por enquanto a grande corrida de sua vida, exatamente no dia do seu aniversário. Ele hoje completa 28 anos, o italiano Stefano Modena. 12 de maio de 1963. E você viu ali a loucura do fiscal atravessando a pista. Tem até uma parada aqui. Perdi até a fala. A diferença de Senna para Modena. Daqui a pouco você vai ver de novo onde vai a responsabilidade do fiscal. As consequências, não dá para prever a consequência de um carro nesse local, nessa velocidade, atropelar alguém. Sempre Senna, Modena para trás, e Mansell, Prost e Alesi nas 6 primeiras posições. Veja só o replay aí.
que é isso? É uma atitude estranha, porque a fiscalização em Mônaco é muito bem feita, e principalmente naquele local que é a subida do cassino, onde não há razão dele atravessar a pista para socorrer nada, sendo que do outro lado, apenas o guarda-reio, não há área de escape, não há nada. Agora, pela segunda vez, a imagem, a hora que mostra a saída do túnel, uma delas foi dentro do túnel, outra agora a saída do túnel, você vê, você vai ter oportunidade de ver de novo, um pontinho amarelo ali andando, que é o Piquet voltando a pé, numa distância incrível, porque ele realmente teve que parar lá do outro lado do setor. Daqui a pouco você vai ver. E aí mais uma volta completada, a volta de número 9, eles entram pela volta de número 10. A diferença de cena para Modena vai crescendo 2,3, mas o Modena também abre um pouco em relação ao Patrese, que tinha vantagem para Mansell e ficou um pouco. O Mansell se aproxima e traz com ele o Prost, que também está próximo a Nigel Mansell. O Alesi na sexta posição, que já ficou 3,6 em relação ao Prost. Quer dizer que em relação ao primeiro colocado, ele já tem uns 10 segundos em relação a Ayrton Senna, que é o primeiro. Repare, o Alesi só agora aparecendo na sexta posição, a sétima posição do De César. O Moreno vem na oitava posição e nós vamos pela 10ª volta. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Biotônico Fontoura. Aí você vai vendo a Ferrari de Jean Alesi. Logo atrás dele, o André De Césares. O Ford Cosworth, que é o de primeira linha, esse fornecido a Jordan. Foi um trabalho até do Jack Stewart, que conseguiu que a Jordan, mesmo como equipe estreante, recebesse um motor chamado de primeira linha da Ford. E por isso a Jordan tem conseguido bons desempenhos, apesar de passar pela pré-qualificação, sempre classificando seus pilotos, e tem conseguido sempre um bom desempenho, principalmente em Mônaco, onde esse motor é competitivo, ainda é competitivo. Aí está o De Césares na sexta posição, ele que largou na 10ª posição. O Gachot é que largou apenas na 24ª posição, mas o De Césares faz uma bela corrida aí em sexto e botando pressão em cima do Alesi. Aliás, a pré-qualificação agora virou um jogo marcado, né? Porque tem as duas da Lara e as duas Jordan, que são disparadamente melhores que os outros carros. Então, regularmente, são os 4 carros que se classificam, com alguma exceção, como no Brasil. Mas, porque teve problema, um dos carros da Jordan teve problema. Mas isso prova também que uma equipe nova como a Jordan, que for uma equipe séria, uma equipe bem preparada, que vem com estrutura, pode fazer alguma coisa logo no seu primeiro ano. E realmente tem feito. Tanto que já na segunda fase do campeonato deve sair dessa história, deve escapar dessa história da pré-qualificação. E é uma equipe que realmente promete muito. Aí você vai de carona na Williams. O Berger está na 24ª posição, 2 voltas atrás. Apenas para lembrar, o Berger, que seria um dos favoritos, rodou na primeira curva, depois parou no box para fazer alguma correção, algum toque que ele pode ter dado. Está 2 voltas atrás, mas faz aí a melhor volta. 1:25, 2:28. A volta de Berger. 11 voltas foram completadas, entramos pela volta de número 12, e à medida que o Senna vai abrindo em relação ao Modena, na mesma proporção, o Modena vai abrindo em relação ao Patrese. 2,6 a diferença de Senna para Modena, 2,6 a diferença de Modena para Patrese, que é o terceiro colocado. A briga que pinta aí daqui a algumas voltas é entre Prost e Mansell, porque o Prost vem vindo muito forte, vem virando na casa de 25 e já está a 1 segundo de Mansell. Olha, veja aí como ele colou de uma vez na entrada da chicane. Vai botar pressão o Prost em cima do Mansell. Ele, apesar de virar 25, a volta mais rápida é do Berger, 25:2. O Prost fez essa última volta em 25:9, mas foi o único de todos os pilotos na pista a virar essa volta na casa de 1 minuto e 25. Mas se bem que lá em cima, 1 minuto e 25:9. Mas aí vai ele, para cima do Mansell. E você vai rasgando a reta em Mônaco com o Leão. Aí vai Nigel Mansell.
Whindersson, que é o quarto colocado. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Brahma Chopp. Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. E do seu posto Esso. Aí o Berger. Gerhard Berger. Eu disse que ele rodou, depois parou no box, perdeu 2 voltas, tinha feito a volta mais rápida, vinha andando muito forte, mas o Berger já tinha errado muito. Ontem, por exemplo, na qualificação, o Berger tinha cometido 2 ou 3 erros. E hoje, acaba deixando a prova. Vinha andando muito forte. Aí na piscina, exatamente nos testes da piscina, na última perna. Na primeira perna do segundo S, né? Penúltima perna do S da piscina. O Berger acabou ficando. E aí Ayrton Senna passa aí. Falar em S da piscina, você vai ver o Berger voltando a pé. Não é um bom dia, não foi um bom dia. Aliás, não foi um bom fim de semana para o Berger. O Berger andou muito bem na quinta-feira, mas depois do sábado para cá, teve uma série de problemas. Ele, ocupando a segunda posição no campeonato, com 10 pontos, o Senna começa a pegar retardatário, faz a ultrapassagem em cima da Minardi, agora a coisa começa a se complicar um pouco. Mas ele com isso já abre um pouquinho mais em relação ao Modena. A diferença tinha caído para 2,5, agora aumenta, porque o Modena vai pegar esse tráfego exatamente aí, na curva do Lance. O Modena faz a ultrapassagem e vai Senna aí logo atrás do Modena. Ele vai chegar lá no S da piscina. No sábado, ali no S da piscina, nós tivemos um daqueles acidentes que impressionam realmente na Fórmula 1. Mas o CAF saiu inteiraço do acidente. Agora, vale a pena explicar por quê. Deixa eu dizer, mostrar para vocês. Quando o Senna for chegando, a gente vai mostrar o que houve com o CAF. Bem-vindo, CAF. Primeira perna do S. Olha só como ele sai, bate de frente, bate de traseira, e aí o carro dá a impressão de desmanchar. Mas você vai ver que no corpo central do carro, no cockpit, isso aqui é importante. A segurança do piloto, ele sai inteiro. Está um pouquinho zonzo, é claro. Você viu que o carro perde a parte traseira, perde a parte dianteira, mas o essencial, o cockpit, o habitáculo do piloto, está intacto. Por quê? O bico voa, a suspensão dianteira parte. É para acontecer isso. Deforma o que tem que deformar. Sobra a proteção nas pernas do piloto. E ali atrás o que parte, onde é? Na parte mais frágil, do encaixe, do câmbio do motor. Aquilo ali não aguenta, quebra. É bom que quebre. Fica câmbio e eixo traseiro. O piloto está inteirão. É daqueles de impressionar, mas realmente comprovando mais uma vez a segurança dos carros de Fórmula 1 em relação ao piloto. Vamos pela volta de número 15. E você vai com o Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado. O Modena tira bastante a diferença em relação ao Senna. Cai para 2 segundos a diferença. E aumenta em relação ao Patrese. Sobe a quase 4 segundos a diferença. Mansell está ali enroscado no tráfego. E o próximo vem logo atrás. Vamos conferir Senna na próxima volta. Esse é Patrese. Vai para Tabaca. Aí. Terceira. Uma respirada. Esse é um ponto velocíssimo. Foi ali que o carro bateu. Segunda perna, já em segunda marcha. O câmbio da Williams também é automático. Isso dá uma vantagem imensa para o piloto em Mônaco. Por quê? Ele permanece todo o tempo com as 2 mãos no volante. Enquanto no câmbio tradicional, normal, o piloto permanece mais de 50% do tempo com apenas uma das mãos no volante. Caiu de novo, 1,99. 1,25,9 o tempo de Senna, 1,25,8 o tempo de Modena. Patrese pegou tráfego, Mansell também, Prost também. Viraram acima, 1,28 Patrese e acima de 1,30 Mansell e Prost. Com isso a briga vai ficando mais à frente para Senna e para Modena, porque do Senna, que é o primeiro, para Patrese, que é o terceiro, nós já poderemos somar a essa altura 8 segundos e meio. Só agora o Prost consegue se livrar do retardatário, que é o Martini. Não sei porque o Martini está nessa posição, que é um piloto que normalmente anda bem.
Agora, você viu que ele conseguiu, o Mâncio conseguiu distanciar do Prost no momento em que na subida do Cassino ele conseguiu se livrar do Martins. Agora o Prost vai ter que cair, correr atrás de novo, tentar aquela reaproximação. Maurício Gugelmin passa para a 12ª posição. 12ª posição para Maurício Gugelmin, mas ele está 11 segundos atrás do Pirro. E o Moreno continua na 8ª posição, está 12 segundos atrás do De César. E tem uma boa vantagem de 10 segundos em relação a Leto, que é o 9º colocado. Senna faz uma volta excepcional, 1:25,5. Assim é o Senna. Na hora que vem o aperto, na hora que o que está em segundo tenta lhe dizer alguma coisa, a resposta vem de imediato. O Modena vinha tirando. Então ele faz logo uma volta em 1:25,5 e deixa o Modena virando em 1:26,1 e aumenta a diferença para 2,5 segundos. Restabelece a vantagem. Aí você vai vendo a posição do Prost e o Alesi, que já começa a aparecer ali atrás, fazendo a ultrapassagem exatamente em cima do Martini da Minardi. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. Aí nós estamos na volta de número 17. E hoje uma pequena surpresa transformando a vida de 3 solteirões. 3 solteirões e um bebê. Sucesso do cinema com Tom Selleck. Em temperatura máxima hoje a 1:30 da tarde. Aí o Alesi e o De César escolado em cima dele. Mantida a diferença de 2,5 de Senna para Modena. Patrese caiu muito, 8 segundos atrás de Modena. Mansell 1 segundo e 8 atrás de Patrese. E Prost caiu para 4 segundos atrás do Mansell. É aquela história. O Prost estava vindo para cima, até que teve que negociar a primeira ultrapassagem em cima do retardatário. Aí já caiu para 4 segundos atrás. Não é realmente Ele não tem prazer nenhum em correr nessa pista, apesar de já ter vencido 4 vezes. E olha, aí é complicação pro Alesi, hein? E com o André de César atrás, o André não sabe esperar a hora de passar. É complicação. Volta de número 18. Vai vendo o Alesi e a pressão do De César. Atrás do De César está o Moreno, mas vem quase 10 segundos atrás. Você tem exatamente os 9 primeiros. Do Senna, que é o primeiro, para o Leto, que é o 9º colocado. E Senna acaba de completar a volta de número 18, abre a volta de número 19, virou 1:25,8 contra 1:26,1 outra vez de Modena. A diferença passa para 2,7, o Patrese tira um pouco, o Patrese virou 1:25,8, mesmo tempo de Senna. O Mansell pegou tráfego, 1:27,4. O Prost tenta dar resposta, 1:26,2, traz a diferença para baixo de novo. Alesi, 1:27,6 contra 1:28 cravado de De César nas primeiras posições. E o Moreno, que passa agora, fez a volta de número 18 em 1:27,4. Uma chance de tentar tirar um pouquinho em relação ao De César. Apenas os 9 primeiros. Apenas os 9 primeiros completaram a volta. Agora sim, passando Leto, Nakajima e Pirro. Você vai aí acompanhando a briga de Alesi com De César. Brasileiros marcando muita presença na Europa, no automobilismo internacional. Na corrida de Fórmula 3, os resultados em posicionamento não foram tão expressivos, mas a forma com que eles ocorreram. Por exemplo, o Tony Stefani chegou em 12º lugar, mas depois de ter levado um toque, ter rodado, caiu
fez uma corrida de recuperação, chegou em 12º. A 16ª posição foi do Nico Palhares, uma prova vencida por Müller, da Alemanha, tradicional Grande Prêmio de Fórmula 3, realizado ontem. Mas à frente da Fórmula 3, a Fórmula 3000, que é a categoria imediatamente abaixo hoje da Fórmula 1. E nós temos o nosso representante que começa brilhando na Fórmula 3000, o Christian Fittipaldi. Tem nome, tem sobrenome de campeão, tem parentesco, quer dizer, filho e sobrinho de grandes campeões, filho do Wilson Fittipaldi, neto do grande, sobrinho do grande Emerson Fittipaldi. Estava pensando no Barão, do avô do pai dele. O Christian abriu a Fórmula 3000 com um brilhante segundo lugar. Está disputando o europeu e vai brigar pelo título. Tem chances de ser campeão. Vai correr em Pau no próximo domingo. Vai vir aqui buscar inspiração. Está começando a frequentar o circo da Fórmula 1. E tá aí o Moreno, olha. O Moreno andando na oitava posição, tentando tirar em relação ao De Césares, mas ele que ele briga muito com o carro, mostra ter algum problema de estabilidade, de dirigibilidade na sua Benetton. Queria aproveitar o Christian, que veio aqui buscar inspiração, está aqui e perguntar o que ele está achando da prova até agora, Christian. O Piquet ficou fora no início, mas está aí. Sendo em primeiro, o Moreno vem aí tocando na dele, mantendo as esperanças de uma boa posição, e o Maurício João fazendo uma corrida absolutamente sob controle. Até agora eu estou achando uma prova muito boa. O Senna largou muito bem, ele vem mantendo um ótimo ritmo. Ele está bem devagarzinho, abrindo em média 2 a 3 décimos por volta, e eu tenho certeza que isso para ele no final da prova vai ser uma grande vantagem. E como é que está a 3000? Vamos para cima, né? A 3000 está tudo ótimo. Essa minha primeira prova foi fantástica. Eu larguei em primeiro, terminei em segundo, e agora eu vou para Pau no final de semana que vem, onde é uma pista de rua. Vai ser muito difícil a prova, porque eu nunca estive lá antes, mas os testes até agora foram ótimos. E, enfim, eu estou bastante confiante. Aí, Cristian. E fica a nossa torcida e o nosso desejo. Quem sabe, se no próximo ano você já não pode sair largando no meio das feras. É o caminho natural, da 3000 para a Fórmula 1. Ele que está aí disputando as primeiras posições da Fórmula 3000. O Christian Fittipaldi continua aqui acompanhando com a gente. E nós chegamos à volta de número 21. E foi interessante o Christian ontem observando pela primeira vez um treino aqui nas corridas, numa pista de rua como a de Mônaco, um treino de Fórmula 1, que é um carro até muito parecido com o carro da Fórmula 3000, e ele vai correr em rua na segunda-feira em Pau. Então ele dizia que era melhor ele não ter vindo. Pelo que ele viu aqui, o pessoal andando na rua e sabendo o que espera pelos treinos, tendo que andar na rua lá, era melhor não ter visto. Volta de número 22, 3.7 a vantagem de Senna para Modena. Senna virou um 25.8, Modena foi em 1.26.6. Patrese vem 7 segundos atrás do Modena, aproveitou que o Modena perdeu um pouco o contato, tentou se aproximar. O Mansell vem na 4ª posição. O próximo é o 5º, o Alesi é o 6º colocado. De Césares é o 7º, Moreno o 8º, sempre os 8 primeiros colocados. E vamos com Roberto Pupo Moreno. Aí vem ele no cassino. Vai pegar outra vez Pierluigi Martini à frente. Ali a Jordan andando devagar. A Jordan andando devagar, tomando a entrada ali da Mirabeau. Você viu? Vamos esperar a passagem aqui à frente. E a Jordan que estava na frente de Moreno era exatamente a de Césares, que vinha comboiando e acompanhando. E está aí, exatamente a parada de Andrea De Césares. Na tomada da Mirabeau, ele para atrás do carro de Nelson Piquet. Na Mirabeau, na área de escape na Mirabeau, Andrea De Césares para. Com isso ganha uma posição Roberto Pupo Moreno. Senna, portanto, é o primeiro colocado. E tem tráfego pro Senna aí. A Baieira é difícil. Tem que esperar a curva do cassino. Depois do cassino, para tentar fazer a ultrapassagem na Mirabeau. Ele bota por dentro, faz a ultrapassagem. Acho que ver o que vai acontecer com o Modena. Vai saindo da chicane. Tem outra Minardi à sua frente. O oeste da piscina não há como passar.
Aí não tem jeito, ela força uma ultrapassagem dentro do seu estilo, da sua característica. Ele vai para cima do Morbidelli, faz a ultrapassagem. É a hora realmente que se determina a vantagem numa prova. E ele sabe como ninguém usar esse tipo de expediente. Já completa mais uma volta, completa a volta de número 23. 1:27.8 para 1:27.5 do Modena. Ele passou por 2 retardatários, por 3. O Modena só passou por 1 e virou no mesmo segundo. Por ter pista livre à frente agora e pelo Modena ter 2 para passar, essa diferença de 3.3 pode chegar a mais de 4 ao final dessa volta. O que lhe dá, inclusive, uma vantagem para depois ter mais calma para fazer ultrapassagens em cima de retardatários. É muito importante aqui também em Mônaco essa particularidade do carro McLaren, que tem no volante ele tem 5 botões e tem o primeiro de cima, é um botão mais ou menos misterioso, ninguém esclarece, o Ron Dennis não fala o que é, já se comentou isso, mas está escrito sempre OT, e que todo mundo diz que realmente é o botão de overtake, que é onde você pode incrementar a pressão durante um curto espaço de tempo, evidente, para não estourar o motor. Então, numa hora de ultrapassagem, principalmente numa pista dessa, se você chegou naquele ponto, tem que ser ali ou vai ter que esperar muito tempo, isso é muito importante. Agora, vale lembrar também que se o Senna conseguir uma vitória aqui nessa corrida, será uma conquista de uma importância especial para a McLaren. Além de ser a 350ª corrida da história da vida da McLaren, foi aqui em Mônaco, em maio de 66, que o Bruce McLaren colocou um carro com seu nome, um carro com o nome McLaren, pela primeira vez numa pista de Fórmula 1. Ele conseguiu, a duras penas, se classificar para a corrida. O seu companheiro de equipe, então, também neozelandês, Chris James, nem se classificou, e ele deu poucas voltas e parou por quebra de motor, um motor Cosworth V8. Agora, é realmente histórico que dali para cá a McLaren conseguiu em 350 grandes prêmios, 89 vitórias e realmente se transformar rapidamente na melhor equipe da história da Fórmula 1. E na próxima vitória, portanto, de Senna, no caso, uma vitória seria a 90ª vitória da McLaren e a 30ª vitória de Ayrton Senna. E você pôde conferir, eu dizia, passando na casa dos 4, ele realmente abriu para 4.7 a vantagem, a relação Stefano Modena que você vê pelo trabalho que o Modena teve para fazer a ultrapassagem em cima de 2 retardatários. E agora é o Patrese quem está por ali, que é o terceiro colocado. Os S da piscina. Em primeiro Senna, em segundo Modena, em terceiro Patrese, em quarto Mansell, em quinto Prost, sexto Alesi. Moreno é sempre o sétimo colocado depois da parada de De Césares. Oitavo Neto, nono Nakajima, 10º Pirro, 11º para Maurício Gugelmin, que eu repito, vem fazendo uma excelente corrida de recuperação. Nem na dele. Ele vem esperando, herdando posições, fazendo o que deve fazer, tentando poupar o carro ao máximo, porque não existe nenhuma confiabilidade no carro da Leyton House. Começou a fumar aí o carro na frente do Patrese. Ele tem que passar por esse retardatário. Olha só, como ele tem mais carro, como ele chega ali, como ele cola. Agora sim, você tem que esperar o Cassino. Na própria subida, Patrese faz a ultrapassagem. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Topper Dynatec. Vamos na volta de número 26. Vamos de carona. Aí o Moreno, sétimo colocado. Hoje uma pequena surpresa transforma a vida de 3 solteirões. 3 solteirões e um bebê. Sucesso do cinema com Tom Selleck. Temperatura máxima, hoje, 1h30 da tarde. 3.7 a diferença de Senna para Modena. 26:8 a volta de Senna, 26:1 a volta de Modena. São as alternâncias
em função do tráfego constante daqui para frente, a cada volta nesse circuito de Mônaco. É um circuito que, se não há aquela briga direta pela ultrapassagem por uma posição, talvez não exista nada mais brutal em termos de pressão em cima de um piloto. São todas as mudanças em cada curva. Milhares de mudanças em 78 provas, freadas fortes. É o guarda-reio que passa sempre pertinho da orelha do piloto. É um barulho ensurdecedor. Olha, não há como descrever o barulho de um carro de Fórmula 1 dentro desse túnel. Ontem eu resolvi fazer uma experiência diferente. Fui para dentro do túnel para sentir o que era. Não dá para ficar lá dentro. É absolutamente impossível permanecer dentro do túnel, a não ser com aquela proteção especial, tipo de aeroporto, de pista de aeroporto que os fiscais usam. É enlouquecedor o barulho dentro do túnel. E você vê que também é uma das pistas que exige um carro mais duro, porque se o carro passa tão próximo do guarda-reio, e o segredo, isso eles dizem até brincando, mas é uma verdade, o segredo para se andar bastante veloz em Mônaco é passar tão perto que deixe uma marca de pneu no guarda-reio. Quer dizer, para acontecer isso, o carro não pode estar mole, senão, em vez de você deixar uma marquinha, você vai tocar mais forte e vai desequilibrar, vai poder até dar uma batida mais forte. Então o carro tem que ficar muito duro para o piloto poder usar o máximo de pista, passar o mais próximo possível do guarda-reio, e com isso ele quase que perde o controle quando está no meio da pista. Agora mesmo você viu, quando a gente estava aí de carona com o Moreno, a dificuldade para se dirigir, o quanto salta o carro. Como aí, nessa junção de asfalto, tem ali um ralo para escoamento de água. E quer ver um ponto que ficou terrível? Aí, olha. Na sequência, na saída do túnel, aí, nesse ponto. Eles alargaram um pouco do túnel para fora. Então o asfalto é novo, tem 1 metro mais largo ali. Só que o asfalto novo, nessa junção, deu um salto. E aí, nesse salto é exatamente onde se inicia a freada e a redução de marcha, para sair de uma sexta ou de uma quinta marcha para chegar à primeira da chicane. Então não pode ser exatamente em cima do salto. O Gujomin, por exemplo, ontem no treino deu num salto, que a roda saiu inteiramente, o carro leve, que ele não sentia, foi de lado, e só podia bater. Então é mais um problema criado. Senna completou a volta de número 28, 1:25.6 contra 1:28.4 para o tráfego de Modena. Abriu para 6.8. Não quer dizer que o Patrese se aproximou, não, porque o Patrese está 8.4 do Modena. Em relação ao Patrese, o Senna foi mais rápido em 4 décimos. Mansell é o quinto, 9 segundos atrás de Patrese. E Prost volta a pressionar Mansell. Está colado em Mansell ali 1 segundo apenas. De Mansell, que é o quarto colocado, para Prost, que é o quinto. O Alesi, que vem na sexta posição e tem uma certa tranquilidade. Alain Prost, 7 segundos, ponto 4 à frente de Jean Alesi. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Chocolates Nestlé, do seu posto Esso. Brahma Chopp, Topper da Inatec e Biotônico Fontoura. Aí o Senna saindo da rascada, vai ganhar outra vez a reta dos boxes. Senna vai ter na sua frente Michele Alboreto. Senna completa exatamente a volta de número 29 e entra pela volta de número 30. Não chegamos ainda à metade da prova. Serão 68 voltas. Daqui a 9 voltas, portanto, nós chegaremos à metade da prova. E aí está Michele Alboreto, piloto experiente de vitórias, piloto da Ferrari, ex-piloto da Ferrari. E agora faz um trabalho de desenvolvimento do retorno Porsche à Fórmula 1. Abre Alboreto, na Mirabô, Senna faz a ultrapassagem. E o Alboreto está sofrendo aí com os dramas desse carro, do ex-Errol, né, do Footwork Porsche agora. O carro exatamente com o Kicaf bateu muito forte, você viu há pouco. A repetição do acidente do carro. Mas o Alboreto, com toda a sua experiência, assume essa condição realmente de fazer um trabalho de evolução, o mesmo que o Thierry Boutsen está fazendo na Ligier, tentando trazer de volta a Ligier como grande equipe. Vejam só, o Thierry, por exemplo, assumiu
esse trabalho, ele saiu da Williams, equipe de ponta, para Ligier e foi ganhar muito mais dinheiro, quer dizer, foi ganhar mais dinheiro na Ligier do que ganhava na Williams, que era uma equipe de ponta, ele inclusive ganhou as 3 corridas de sua vida. E além disso, a equipe Footwork Porsche tem realmente sofrido muito, não está em boa fase. Além desse acidente do Cassi no treino da quinta-feira aqui, você soube que o Alboreto também sofreu um gravíssimo acidente em Imola nos testes antes dos treinos oficiais do Grande Prêmio de San Marino. Um acidente semelhante, que o carro se partiu o meio, o Alboreto inclusive ficou com as costas doloridas e quase não veio correr em Mônaco. Ele iria ser substituído pelo Stefan Johansson. Quer dizer que a equipe perde 2 carros em 4 semanas, em 3 semanas e meia, e enfrenta um grave problema. Porque embora o Alboreto me dissesse que o carro aparentemente seja bom, o motor realmente tem muito a ser desenvolvido. O Prost passa à frente de Mansell. Eu dizer que ele tinha um segundo atrás, o Prost já passa na 4ª posição, o Mansell passa a ser o 5º colocado. E olha, eu quero ver o tempo do Patrese daqui para frente. Ou, também tem o seguinte, ele passava um retardatário. Agora, o Patrese quando passou aqui à frente, um dos dois vinha com o motor bichado. Vamos ver o tempo do Patrese. Senna é o primeiro, 8 segundos e 2 à frente do Modena. Patrese é o terceiro, 7 segundos e meio atrás do Modena. Prost é o 4º, 12 segundos e 9. Mansell é o 5º e Alesi é o 6º colocado. Agora, para o Mansell ceder lugar para o Prost, ceder 4ª posição para o Prost, ou errou brabo em algum trecho que a gente não podia ver, ou então a coisa está ruim realmente. Começa a ficar ruim para as Williams. Olha aí o Prost, porque ele passou e abriu. Passou e abriu. Senna já completou 31 voltas. Quero ficar de ouvido aqui no carro do Patrese. Patrese vira 1:27.4, vira na mesma balada. Senna, Modena e Patrese completaram a volta de número 31. O Prost vai exatamente para completar essa volta. Prost completou a volta e o Mansell vem atrás. 1:31.5 a volta de Mansell, caiu 4 segundos já. Aí a diferença de Patrese para Prost, que era de 12.9, cai para 12.7. Começa a andar mais forte, começa a tentar a recuperação. O Prost, que é o 4º colocado. Senna, Modena, Patrese, Prost, Mansell, Alesi. O 7º é Roberto Pupo Moreno. 11º para Maurício Gugelmin. Hoje no Domingão do Faustão, entre parênteses, especial do Dia das Mães. Com a presença de Cláudia Raia, Lisandra Souto e Isabela Garcia. Domingão do Faustão, hoje, 3:30 da tarde. Emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Volta de número 32. Aí o professor Alain Prost. E olha, a guerra do Prost com os jornalistas italianos começa a virar um caso sério. Porque o Prost, que era muito amigo deles, hein? Agora o Prost andou tendo alguns problemas, não passa realmente por uma fase muito boa, se bem que hoje faz uma corrida excepcional, porque ele é um excepcional piloto, mas depois de errar, rodar e ficar fora na volta de apresentação em Imola, depois ter batido num treino demonstração na pista de Mugello, os jornalistas italianos, numa entrevista do Prost ao jornal Le Figaro, jornal francês, que é uma atitude normal dele, quando ele quer engrossar e falar mal de alguém de forma mais dura, ele vai para o jornal francês. Assim foi na sua atitude com o Senna e passa a ser a atitude do Prost com os jornalistas italianos. Criticou de forma dura, usou palavras duras para qualificar os jornalistas italianos. E a briga aí continua. Ontem eles diziam, pois é, agora o Prost vai chegar e vai dizer, não, preparei o carro para a corrida, não pensei em classificação, aqui não é importante, quer dizer, uma certa ironia. Começa realmente um desentendimento mais forte de Prost, que era o grande ídolo. De lá veio o título de um professor, começa esse desentendimento entre Prost e a imprensa especializada italiana na Fórmula 1. E tá aí o Prost. Olha, não é mesmo só o Mansell que caiu muito de rendimento, não. O Patrese também está andando muito mal. Depois dele ter virado seguidamente em 25, 26, ele passou a virar em 28.
nessa volta, que agora já não era um problema de tráfego, ele virou de novo em 28, quer dizer que tem problema o carro da Williams. De Patrese tem problema o carro da Williams de Mansell. Vamos ver agora a diferença que ele ainda tem em relação a Prost, que é o segundo colocado. Olha, caindo a diferença para 11,2, porque o Prost virou 1,25,83. A dificuldade agora é para o brasileiro Maurício Gugelmin. Repare como Thierry Boutsen está muito próximo ali de Gugelmin. Boutsen com a LG se aproximou, não há diferença de cronômetro. Ameaçou ser ultrapassado ali pelo Gachot, porque o Gugelmin é o 11º, o 12º lugar é do Thierry Boutsen, a 13ª posição é do Gachot. Os três vêm ali brigando por essas posições. À frente deles está exatamente o Michele Alboreto, que tem uma volta de desvantagem. Gugelmin, Boutsen e Gachot. Na indefinição de Boutsen de tentar, o Gachot foi quem ameaçou pela primeira vez. Gugelmin consegue fazer a ultrapassagem e deixa bem o Alboreto entre ele e Boutsen. Com isso o Gachot se aproxima ainda mais. E o próximo vem ali, exatamente para tentar colocar uma volta. Aí o Boutsen e a situação difícil do Gachot na curva do tabaco. Ele teve que recolher atrás do Alboreto. O Gugelmin com isso consegue respirar, consegue uma certa vantagem em relação a Thierry Boutsen. Senna e Modena já completaram a volta de número 34. Aí o próximo passou o Gachot, está atrás do Alboreto. Vai fazer a ultrapassagem aí na reta dos votos. Portanto, os três primeiros já colocaram uma volta ali em cima do Alboreto. O mesmo acontece agora com o próximo. Ele passa. Senna virou 25,8 contra 25,6 de Modena contra 25,1 de Patrese. Dá a resposta o Patrese. Melhor volta exatamente a de Ricardo Patrese. O Mansell, que virou 27,1, continua virando mal. Nigel Mansell. Olha aí, limpou o motor o Patrese, virando 1,25,1, e o Mansell continua ali na casa de 27. Agora vem a explicação oficial do abandono de Nelson Piquet. E você viu como ele veio travando ali roda. Quer dizer, já não era um problema só de freio. Por isso ele sentiu que não era o caso de dar ré ali e voltar à pista. Tinha quebrado a suspensão traseira esquerda. Aí teve forçado demais a roda e já veio travando no momento que ele passou direto ali e parou. Então vamos de Williams. A diferença de Modena para Patrese. Modena está exatamente 12 segundos e 3 à frente. E aí de onde você está. Indo na carona de Ricardo Patrese. Aí Patrese para fazer a rascada. Senna e Modena já completaram a volta de número 35. De um total de 68 voltas. Volta de número 35 completada exatamente nesse instante por Ricardo Patrese. 26 cravados para Senna, 25,7 para Modena, 25,6 para Ricardo Patrese. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento do seu posto Esso. Brahma Chopp. Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. E chocolates Nestlé. Vamos à volta de número 36. Senna é o primeiro, Modena o segundo, Patrese o terceiro, Prost o quarto, Mansell o quinto, Alesi o sexto. O Moreno é o sétimo colocado. Leto é o oitavo, Nakajima é o nono, Emanuele Pirro é o 10º. E Maurício Gugelmin é o 11º colocado. Nós já passamos de 51 minutos de prova. Vamos, portanto, nos aproximando da primeira hora da prova. Senna sem tráfego ali à sua frente. 26,8 a volta de Senna. 25,7 a volta de Modena. E o Modena tem a oportunidade nessa volta de se aproximar até um pouquinho. Senna vai ter que perder um pouco de tempo aí, mas depois a encrenca fica para o Modena. Passando por aí, por esse retardatário, o Modena vai ter 2 para se enroscar. A diferença entre Senna e Modena no momento cai para 8 segundos cravados. Há uma curiosidade aí entre Senna e Modena, eles que largaram na primeira fila. É que em 1980 os dois largaram na primeira fila numa corrida de kart e numa corrida que foi vencida pelo Modena. Você vê, 11 anos depois eles se encontram de novo numa primeira fila, que para o Modena é um grande privilégio. O Senna está super acostumado com isso, mas para o Modena largar na primeira fila e ainda mais ao lado do Senna
Olha a rodada que deu ali o Nakajima. Em que lugar perigoso. Quase que bateram, inclusive o seu companheiro Modena quase bate nele. Aí você vê que 11 anos depois, eles voltam a largar na primeira fila e em condições completamente diferentes, na Fórmula 1, com um carro que hoje tem 700 cavalos. Naquela época, o motor do kart tinha 30 cavalos. Olha o replay da rodada do Nakajima, quando ele veio tentar ultrapassar o Martini. Você viu ali a Dallara que saiu por dentro da chicane e a encrenca toda do Nakajima ia ficando com o seu companheiro Modena. Porque se é o toque ali da Dallara, fecha o tempo ali à frente, exatamente à frente do Modena. Passou bem o Modena. E dessa corrida de kart, desse tempo do kart, desse tempo do Mundial, sobra um grande respeito de Ayrton Senna por Modena. Ele sempre se refere ao Modena como um piloto de muita capacidade, inclusive na última corrida, em Imola, quando o Senna venceu a terceira consecutiva no ano, o maior problema que ele teve na prova foi exatamente para ultrapassar o Modena, para colocar uma volta em cima do Modena, por 2 vezes o Modena fechou a porta. Comentou-se de utilizar a nova lei de fiscais, de punição, de análise pós-prova em relação ao Modena. E o Senna imediatamente foi em defesa do Modena, dizendo não, que era um grande piloto e que ali algum problema deve ter acontecido. É o respeito exatamente Ayrton Senna por um ex-companheiro de disputa de Mundial de kart. Daí Satoru Nakajima. Nakajima-san, uma das figuras, hoje sem dúvida nenhuma, mais populares da Fórmula 1. Rodou na entrada da chicane e abandonou a prova. Dessa vez não deixou encrenca para ninguém. Senna está na volta de número 38. Maurício Gugelmin vai ganhar uma posição. Passa a 10ª posição o Gugelmin, mas sempre pressionado ali por Thierry Boutsen. E olha, vale uma torcida especial aí para você pelo Gugelmin. Ele teria que sustentar até o final, ganhar 4 posições para pontuar. Porque ele tem que ajudar até o Grande Prêmio da França, da Inglaterra, quando fecha a primeira metade desse ano. E conta com a segunda metade do último ano, para pontuar de alguma forma a marcha, que está dependendo mais do Gugelmin do que do Capelli realmente. O Gugelmin vem tendo um desempenho melhor, para evitar que a marcha tenha que sofrer problema de partir pela pré-qualificação. Aquele treino das 8 da manhã, que classifica apenas entre os 30, que abrem o treino das 10 na sexta-feira. Você viu o Modena ali? A encrenca dele para conseguir ultrapassagem? Agora, quem está ali na frente deve entender que é o segundo colocado da prova que vem botando volta. Isso não é hora de brigar por posição. O Pirro acho que tem andado muito com o De César, seu ex-companheiro de equipe e amigo pessoal. Então, você vê a atitude, realmente jogou o carro para cima do Modena. E é um italiano, hein? Os dois são italianos. O Modena perde tempo com isso, o Patrese vai tentar se aproximar, é bom para a Senna conseguir abrir uma vantagem maior. Ele está ali atrás do Martini e do Pirro. Então são 3 italianos ali. 3 equipes diferentes, 2 equipes italianas à frente, 3 pilotos italianos, a bandeira azul mostrada. Vamos ver a atitude do Pirro. O Modena já fica até com cuidado ali. Olha só, o Senna virou 25,5 na volta de número 39. O Modena 29,5 e ainda não passou. Sabe o que acontece com isso? O Patrese vai se aproximar. O Patrese vai tentar a aproximação. Pintou o Patrese lá. Na subida da Sandevote já começa a ser visual. Cai a diferença de Modena para Patrese para 5,5. Porque o Patrese foi exatos 3 segundos mais rápido do que Modena. É acionada de todas as formas a bandeira azul, já são 2 voltas. O Pirro começa a se constituir um problema. Porque desde que o Pirro está na Fórmula 1, nós outro dia, no Grande Prêmio do Brasil, mostramos um clipe. Qual o piloto que mais bateu? Aquele vai ficar encaixotado ali, consegue passar pelo Martini. O Patrese já chegou. Vai ser pressionado de novo o Modena, depois de usar mais da metade da corrida. Então, se tem que existir, Gil Balestre resolveu fazer de forma séria esse negócio, de analisar depois, de ter punição para quem tem atitude irregular. Então, vamos ver o que pode acontecer na análise dos homens da FISA em relação ao Pirro. Porque saber que ele tem o piloto mais rápido atrás, que precisa da posição, ele sabe. Porque o que ele já tomou de bandeira azul pela pista inteira em 3 voltas.
E agora ficou um festival italiano ali com Martini, Modena, Patrese e o Pirro. Agora, sem dúvida nenhuma, só pelas bandeiras azuis, o Pirro já merece há muito tempo e vai receber uma punição. Talvez uma atitude ali do Modena, de gesticular com a mão, de fazer alguma coisa, pudesse influenciar o Pirro. É aquilo que eu dizia, é uma pista, tá claro, não tá que o carro do Modena rende mais. É uma pista que o piloto da frente, não querendo, de trás não passa. Só se bater. 41 voltas completadas, o Senna com isso tá achando de bom tamanho, tá achando ótimo. 20.7 a vantagem de Senna para Modena. E já não há praticamente vantagem de Modena para Patrese. Vamos tentando pegar uma carona de Patrese. Finalmente o Modena faz a ultrapassagem numa posição que o Pirro deixou. Se é para deixar, por que não deixou há 3 voltas atrás? E agora ele abre para deixar o Patrese passar. Quer dizer, saiu favorecido o Ricardo Patrese. Prejuízo total para Stefano Modena. Nitidamente, ali na Lance, o Pirro foi nos freios e abriu para passar um, para passar depois o outro. Então por que não deixar passar 3 voltas antes? Ele não estava nem enroscado com ninguém para brigar pela posição. Agora o problema é do Modena. Ele que se vira aí com o Patrese. Tudo isso é ótimo para Ayrton Senna, que abriu definitivamente, botou 20 segundos de vantagem. Logo após a metade da corrida, temos a volta de número 42 completada. Iniciamos a volta de número 43. E a vantagem do Senna, a essa altura, passa a ser de 19.7. Senna virou 27.4. Como tem vantagem, também vai dar um refresco. Isso é muito bom porque ele tem tempo até, passando a metade da prova, para dar um refresco em freio, em temperatura de motor. Esse foi o fato que mudou radicalmente, mudou totalmente o panorama da corrida. Uma corrida que tendia a ser difícil, agora ela se tornou bastante mais tranquila para o Senna, inclusive a ponto de mudar o comportamento dele. Evidentemente que ele não precisa mais virar na casa de 25 e nem 26. Agora, virando em 27, está muito bem. De vez em quando dá uma volta mais rápida, né? Para não desconcentrar ou para também, se começar a cair essa diferença, ele volta a andar mais rápido. Sem dúvida nenhuma. E aí o Modena. O motor do Modena. E olha, ele entrou muito rápido ali, hein? Entrou muito rápido. O Patrese vai atrás. Não, o Patrese já com a suspensão toda arriada, suspensão dianteira. Eles devem ter se tocado. E quando veio já soltando fumaça, já por algum outro problema, além de motor. Aí o Patrese fora da corrida e o Modena também. Dá pra ver a dianteira esquerda ali quebrada. O Patrese, quando chegou, deve ter ido pra cima do Modena. Olha lá, o aerofólio traseiro, a asa traseira solta. O Modena entrou muito rápido ali naquela área de escape. O toque deve ter sido, sem dúvida nenhuma, dentro do túnel. Que é muita velocidade, hein? Aí o carro do Alboreto, que vai ser retirado. O Senna passa a ter muita vantagem. O Alboreto está passando a pé ali atrás. Olha, ele passou ali, olhando para ver o que acontece. 40 segundos a vantagem de Ayrton Senna para Alain Prost, que é o segundo colocado. Olha o francês aí, na segunda posição. O Piquet saiu na primeira volta. O Mansell teve problemas. Está em terceiro, mais 16 segundos atrás, nitidamente com problemas no carro. Depois o choque aí do Modena com o Patrese. E o Prost na dele, do jeitinho que ele gosta, vai herdando posições e está na segunda colocação. Com isso, Moreno e Gugelmin é que são beneficiados. Moreno passa a ser o quinto colocado. Maurício Gugelmin vai ganhar também as posições. Volta de número 44, completada por Ayrton Senna, nitidamente andando mais lento. 28.1 o tempo de Senna. Ele tinha 39 segundos de vantagem para a Filina do Trato. Está 41 segundos atrás de Ayrton Senna. Voltou a virar na casa de 28 Senna. 1:28.1. Prost completou e o Mansell vem 14 segundos atrás. O Prost perdeu tempo ali. Como perdeu tempo o Prost, o Mansell chegou e Michele Alboreto voltando a pé para os boxes. Alesi está 5 segundos atrás de Mansell. É o quarto colocado.
Roberto Pupo Moreno é o quinto colocado, 10 segundos atrás de Alesi. Leto é o sexto colocado. Emanuele Pirro é o sétimo colocado e Maurício Gugelmin já na oitava posição. E conseguiu abrir mais de 2 segundos de Thierry Boutsen. Vai se sustentando bem ali. Na oitava posição, Maurício Gugelmin. Ele que largou em 15º. Aí você vê a diferença de Senna para Prost, que pode até cair nessa volta. Prost teve tráfego na outra, mas o Senna também teve. Tanto que ele virou 1,28,1, agora vira 1,26,5. Volta de número 46, um total de 78 voltas. Hoje uma pequena surpresa transforma a vida de 3 solteirões. 3 solteirões e um bebê. Sucesso do cinema com Tom Selleck. Temperatura máxima hoje, 1h30 da tarde. Aí os 9 primeiros colocados, você já vê ali. Senna na primeira posição. O carro 19 de Moreno. E depois o carro número 15 de Maurício Gugelmin. Prost, 43 segundos atrás de Senna. A 33 voltas do final. Vou falar de novo com o Christian. Christian, o que deve pensar um piloto nessa altura, você? Por exemplo, no lugar do Modena. Em 3 voltas, o Pirro tocou a corrida. Olha o Gugelmin parando aí. Na oitava posição, mais uma vez. Nenhuma confiabilidade no carro Leighton House de Maurício Gugelmin, na volta de número 46. Porque o Pirro jogou a corrida do Modena fora. Em 3 voltas ele atrapalhou de tal forma o Modena que permitiu o Patrese se encostar. Se eles se chocaram é porque o Patrese encostou. O Patrese estava 10 segundos atrás. E aí você vai, vem um piloto na sua frente, faz isso, vem outro por trás, dá-lhe uma pancada. É duro ficar tranquilo no capacete. Eu acho que não foi muito. Eu acho que o Pirro ele não quis fazer de propósito. A gente pôde perceber umas 5 voltas antes que o carro do Saforo estava atrás dele. Então eu acho que o Pirro estava achando que fosse ele. Eu tenho certeza que numa pista de rua você já fica tão preocupado olhando para frente que se você for ficar prestando muita atenção nos espelhos, você é óbvio que você vai perder tempo, senão você vai bater. Então eu acho que o Pirro estava achando que fosse a outra Tyrrell, mas não era. E daí, infelizmente, aconteceu tudo isso e eu fico muito sentido pelo Modena, porque ele fez uma ótima classificação e ele também estava indo muito bem na corrida. Tá certo. Só que fica bom pro Senna aí, com toda essa vantagem acima dos 40 segundos em relação ao próximo, que é o segundo. Senna aproxima-se em terceiro, Alesi em quarto, Moreno na quinta posição, Leto em sexto, Pirro em sétimo, Boutsen em oitavo, era a posição de Maurício Gugelmin. Parou na 46ª volta. Senna completa a volta de número 47. O carro de número 23 acabou sendo penalizado. O carro de Pierre Louis Martini acabou sendo penalizado. Essa é a informação. Carro número 23 do Martini é penalizado pela direção de prova, mas ele já tinha uma posição muito difícil na prova, já tinha parado. Foi o primeiro retardatário a tomar volta, porque já tinha dado uma entrada no box. Aí Thierry Boutsen, que é o oitavo colocado. Veja bem, aí é uma penalização que tem que ser estendida, evidentemente, ao Pirro, que foi o grande culpado. Como o Martini estava na frente dos dois, a bandeira azul, no começo era dada para o Martini, mas depois você viu claramente que era dada para o Pirro, que era o Pirro que estava segurando o Moda. Aí você para completar a volta. Eles vão pela volta de número 48, é de 44 segundos a vantagem de Senna para a prova. Ao término desta volta, e Senna já está por completar a volta. Ao término desta volta, teremos 30 voltas para o final. Você vai com Thierry Boutsen nesse exato momento. Esse é o barulho do carro de Ayrton Senna, passa redondo, completando a volta de número 48, virando em 1,26,5, sustentando toda a sua vantagem. Apenas Senna completou a volta de número 48.
Moreno está na 5ª posição. Por enquanto, apenas Senna completou a volta de número 48. Enquanto você continua aí com o Thierry Boutsen. Só agora o Prost passou. E cabe agora também uma grande torcida para o Moreno, para que finalmente ele chegue aí aos pontos, depois de uma corrida como aquela de Imola, que ele tinha tudo para estar no pódio, não só nos pontos, mas no pódio, e parou a 8 voltas do final. Agora o Mansell sobe bastante, virando 1,25 cravado, está a 8 segundos de Prost, pode ameaçar o Prost. O Alesi um pouco mais calmo, virando 1,26, está 8,9 atrás de Mansell. E depois vem o Moreno, na 5ª colocação. E aí vem o Leão. É ele quem pode trazer emoção à prova a essa altura. Volta de número 49, agora de volta de número 50, porque Senna já passou para completar a volta de número 49. Já passou, inclusive, passando por um retardatário. E o Mansell, que é o 3º colocado, está aí no túnel, quer dizer, meio circuito exatamente de vantagem de Senna, que é o primeiro, para Mansell, que é o 3º colocado. E o Mansell tentando exatamente se aproximar do Prost. E por estar próximo ao Prost, é praticamente meio circuito. A vantagem hoje no Domingão do Faustão, entre parênteses, especial do Dia das Mães, com a presença de Cláudia Raia, Lisandra Souto e Isabela Garcia. Domingão do Faustão, hoje, 3h30 da tarde. Você viu lá parado o carro de Satoru Nakajima? E aí você vê o Jean Alesi, que vem na 4ª posição, tentando se aproximar do Mansell. O Prost completou a volta de número 50 e o Mansell também completa a volta de número 50, tentando tirar essa diferença, e tirando essa diferença, cai para 5,4, lá vai o Mansell. O Alesi também tenta se aproximar. Mansell virou um 25,5, o Alesi virou um 26,2, o mesmo tempo do Prost, um 26,2. O Moreno, 5º colocado, ainda não passou, completando a volta de número 50. Você vai vendo aí a Ferrari, e o Moreno aponta agora na reta dos boxes. Essa diferença de Mansell para Alesi, 10 segundos, ponto 6. E é de 17 segundos a diferença de Alesi para Moreno. Moreno é o 5º colocado, o Leto é o 6º, 34 segundos atrás. Quer dizer, dá para o Moreno levar numa boa essa sua posição. Está muito tranquilo. E essa diferença também que ele tem em relação ao Alesi é de 17 segundos já a 6 voltas. Quer dizer que não está aumentando e ele não está perdendo em relação ao Leto. Senna, uma volta atrás da outra na casa de 1,27. 1,27,1 já completou a volta de número 51. Vamos ver agora se Mansell tira do Prost. Era de 6,1 na volta de número 49. Passou a ser de 5,4 na volta de número 50. Vamos ver agora na volta de número 51. O Prost já passou, virou 25,7. Dá a resposta o Prost. O Mansell, 25,5. Mesmo com o Prost tentando andar forte outra vez, tentando evitar, o Mansell vem tirando aos poucos, mas vem tirando. É que vai ter trato na sua frente o Mansell. Prost tem pista limpa. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. E vamos lá com Roberto Pupo Moreno. 5º colocado, e você está com Roberto Pupo Moreno. Apenas os 5 completaram a volta de número 51. Senna já completou a volta de número 52. Por enquanto, só ele completando a volta de número 52. Essa aí em que está Roberto Moreno. Senna já está na volta de número 53. E o Senna já vai se aproximando exatamente do Moreno, que é o 5º colocado. Daqui a pouco você vai ver. Se continuarem com a imagem do Moreno, você vai ver o carro do Senna logo atrás. Para dar uma volta em cima do 5º colocado. Prost virou 25,5. Está andando tudo o que pode o Prost. O Mansell, 26 cravado. Volta aumentando a diferença o Prost, 5,7. Agora ele evitou a aproximação do Mansell, mas o Mansell teve que fazer uma ultrapassagem, hein? O Prost dá a impressão de que o máximo que ele pode andar é isso. Ele andou 25,7 e agora andou 25,5.
E tinha pista limpa à sua frente. Vamos ver se o Prost consegue baixar ainda o ritmo, porque o Mansell já mostrou que pode. Essa volta ele fez 26,0 porque teve que fazer uma ultrapassagem. Aí Moreno, quinto colocado, completa a volta de número 53 e o Senna já vai completar 52 e o Senna já vai completar 53. Já 53 voltas completadas por Senna. A volta de número 52 do Senna foi 1,26 e 1. A volta de número 53, 1,26 e 1. Aí Moreno. 53 voltas, faltando, portanto, 25 voltas. A essa altura temos 1 hora e 17 minutos de prova. É importante os tempos agora de Prost e de Mansell. Prost passa. 25,4. Está andando o máximo que ele pode, tudo que ele tem direito. Mansell, 24,8. É aquilo que nós dizíamos na volta anterior. Dá a impressão de que essa coisa aí de 25,5, 25,4, 25,6 é o limite neste momento de prova do Prost. E o Mansell não. Dava a certeza de que poderia andar mais rápido. Porque ele andou 26 cravados passando um retardatário. Olha aí a confirmação. 24,8. 24,85, que é a melhor volta da prova. E lá vem o Mansell. Aí outra vez o quinto colocado, Moreno. Isso quer dizer que o Senna já se aproxima para completar a volta número 54. Você olha o Moreno e o Senna passou agora. Tem tráfego na frente dele. Vai aparecer ali na imagem. Quase que ele apareceu. Estavam por aparecer os dois ali. A fera aí. Aí tem o Mansell. Olha o leão aí. O Mansell, que por enquanto não tem ponto no campeonato. Porque ele se enroscou com o Patrese em Phoenix, se enroscou com a água, um pouco de água, ou com a pressão em cima dele. E olha, jogou fora o Grande Prêmio do Brasil. Porque o Senna tinha 5 segundos de vantagem e aquela condição de sexta marcha. O Patrese, imediatamente na rodada do Senna, ficou 40 segundos atrás e chegou colado. O Mansell com 5 segundos atrás, o Senna não teria nenhuma condição de tentar segurá-lo. E o Mansell rodou e quando tentou voltar, quebrou a transmissão. E depois rodou logo na primeira volta em San Marino. Então está devendo para o Frank Williams. E está pagando. E ele que era uma figura que tinha inimigos, etc. Hoje ele é querido no circo. Porque ele é assim. Prost passando e Mansell também. Vamos ver. Prost, olha, 26,5. O Mansell quer saber 25,2. Lá vem o Mansell. Lá vem ele para cima do Prost. A vantagem de Senna para Prost sempre acima dos 40 segundos. E o Senna tem uma fieira de retardatários aí. Vamos ver como é que ele negocia essas ultrapassagens. Tem logo o Thierry Boutsen ali. Amigo, vizinho, prédio vizinho, em Mônaco. Compadre velho, passa e vai embora. Aí vem ele para completar a volta de número 56. 56 voltas completadas por Ayrton Senna. 1,26,3, mesmo tendo que passar retardatário. Olha como ele sobra ali, o guarda-reio. O mesmo acontecendo com o Boutsen. Tocada limpa ali dos dois. Na Sandevot, você viu como sobrou espaço entre a roda e o guarda-reio? E aí ele se aproximando de Roberto Pupo Moreno. Vai para cima do Moreno, que é o quinto colocado. Você vai acompanhando, curtindo aí os dois brasileiros, Roberto Pupo Moreno e Ayrton Senna. Ayrton Senna, o líder da prova, o líder do campeonato. Roberto Pupo Moreno, quinto colocado. Aí para a subida do Cassino. Senna virou 26,6 esta volta. Porque ele ficou atrás do Moreno, que está virando razoavelmente rápido. Está na quinta posição, vem numa boa balada. Roberto Pupo Moreno balançou ali na entrada da curva do Cassino. Do S da Praça do Cassino. Hotel de Paris, Café de Paris e Cassino. Freia na Mirabeau, facilita a ultrapassagem de Senna e vai atrás. Olha aí, vai juntinho. Ele saiu totalmente do traçado, freou bem antes, que era um ponto de ultrapassagem sem nenhum perigo aí, deixa o Senna ir embora. São dois brasileiros, também os dois residentes em Mônaco.
Olha o Prost, 1:26:3. E o Mansell, quer saber? 1:25:1. A diferença já baixou de 2 segundos. É Mansell que chega em cima de Prost. Tá aí o Prost. E olha, não tem ninguém na frente do Prost. É aquilo que eu dizia. Dá a impressão que a esta altura a Ferrari de Prost não lhe permite virar mais rápido que isso. E o Mansell dá a impressão de ainda ter sobra no seu carro. Porque ele virou 25:1, como virou 25:2 na volta anterior, mas já tinha virado 24:8. Então ele vai realmente chegando para cima de Mansell. Prost e Mansell a briga na segunda posição. Senna já completou a volta de número 58. Terminando esta volta, nós teremos 20 para o final. O Mansell passou, Senna passou, o Moreno já virou 25:7. Mesmo com a vantagem toda, ele continua andando rápido. A diferença agora de Prost e de Mansell é no visual. Olha como o Mansell mergulha no S da piscina. Aí ele puxa uma segunda marcha, aliás, não puxa nada, dá no botão para trazer para trás, como o Prost também dá no botão para trazer para trás. E este câmbio automático, que a McLaren deve ter pronto, e está levando o pé para o final do ano. Senna diz que não acredita que venham a correr com ele este ano, mas devem entrar em trabalho prático de desenvolvimento. Nós falamos no início da prova da vantagem aqui em Mônaco, por exemplo, de estar com as duas mãos no volante todo o tempo. Mas a expectativa desse câmbio que é sempre é de que nas marchas para cima o desenvolvimento é excepcional, ou seja, o aproveitamento é excepcional. Na mudança de marchas, quando está em segunda, aqui no caso como Mônaco, está em primeira das cascates e vai até a sexta na freada da Sandevaux. Então, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ganha-se muito tempo. Nas marchas para trás, ou seja, na redução, no caso da freada do túnel, por exemplo, de sexta para quinta, para quarta, para terceira, para segunda, para primeira, dependendo da relação de cada carro, aí a coisa complica um pouco. Falta uma evolução maior nesse ponto da redução da marcha. E aí são 2 carros com câmbio automático. Volta de número 60. Senna já completou 59 voltas. E o Mansell está sempre aí tentando a aproximação. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Topper Dynatec. Aí você vê a diferença de Prost para Mansell, 1.369, mas dá para acompanhar perfeitamente no visual. Senna é o primeiro, Prost é o segundo, você vê aí, Mansell é o terceiro, você também vê. Alesi é o quarto de Ferrari, Moreno é o quinto com a Benetton. Leto é o sexto colocado com a Dallara. Pirro leva a outra na 7ª posição, outra Dallara. Butsen é o 8º colocado com a Ligier. A 9ª posição é de Gachot com a Jordan. A 10ª posição de Eric Bernard. São os 10 primeiros colocados. Nós já passamos de 1 hora e 26 minutos de prova. Já completamos 60 voltas, de um total de 68 voltas. Apenas Ayrton Senna completando 60 voltas, isso quer dizer 18 voltas para o final, para Ayrton Senna, o líder da prova. E olha o Mansell, chegou no Prost. Não tem mais diferença nenhuma. Agora, onde é que o Leão vai arrumar espaço para passar, é que eu quero ver. De repente, olha o pódio do Moreno aí. Fica de olho que de repente saiu o pódio do Moreno. Na encrenca, numa eventual encrenca de Prost e Mansell. Segundo e terceiro colocados, o Moreno é o quinto colocado. Por quê? 18 voltas do fim, o Leão chegar assim, já tomou uma do Prost hoje e não vai tentar devolver? É difícil. Aí o Mansell que vem para cima de Prost. Sempre na casa dos 40 segundos a vantagem de Senna para Prost. Vai botar pressão. Mirabeau. Freada do lance. Chega mais. Não quer dizer que vai sair mais perto. O Prost sacrifica a entrada para tracionar melhor na saída. São tocadas completamente diferentes. O Mansell mergulha mais. E aí vem eles no túnel. Ferrari, 12 cilindros.
Renault 10 cilindros, Ferrari na frente, Williams atrás. Senna aproximando-se, Alesi, Moreno e Leto, os 6 primeiros colocados. Senna já completou a volta de número 61, para ele são 17 voltas. Você fica acompanhando a briga de Prost e de Mansell. Não aconteceu a briga ainda, por enquanto é só o trailer. Lá vem o Mansell. É realmente uma aceleração muito boa esse motor Renault V10 da Williams. Você vê que a saída de curva dele é muito melhor que a de Prost. E o carro sem dúvida, talvez o carro mais equilibrado da Fórmula 1 hoje é esse carro da Williams. Olha, a diferença não existe mais. Vamos ver agora o que acontece, ou o que pode acontecer. Olha, você viu como o Senna passava ali, sobrando meio metro, porque ele está tentando poupar o carro. Agora você viu o Mansell, na velha filosofia de que é bom sempre deixar um pouquinho de pneu no guarda-reio, nos pontos de mais velocidade no circuito de Mônaco. Queria sentar de olho aqui do meu lado. Fica pensando, domingo que vem ele é que tem essa encrenca. Pô, circuito de rua com a Fórmula 3000, mas eu garanto que ele está imediatamente pensando no domingo que vem, mas deve pensar no ano que vem. Quem sabe se imaginando no Fórmula 1, trazendo de volta o nome Fittipaldi à Fórmula 1. Tão bem representado que esteve nessa categoria por Wilson Fittipaldi, o pai, e por Emerson Fittipaldi, o tio. Senna completa 62 voltas, vira 1:26.5. E essa briga vale o segundo lugar. Bota aqui meio de lado, Prost. Lá vem Mansell. Chegou. Passar onde, hein? É isso que ele deve estar pensando. Tentar induzir o Prost a um erro é difícil. Forçar em cima do Prost, ameaçar, olha só, tá mais pro Mansell errado que pro Prost. Já o balançou pra tudo que é lado, Leão. Olha, agora deu para observar bem a diferença aí. E por que está difícil, o Mansell está chegando, mas ainda está difícil a tentativa final de ultrapassagem. Você vê que ele chega, o carro é mais equilibrado, faz melhor a curva, Esse é o Leão! Eu dizia, eles abriram 1 metro, tem 1 metro a mais de asfalto na saída do túnel agora, exatamente para colocar por dentro. E foi por ali que o Leão foi. E foi no grito. Olha só, vou travar, vou fritar tudo, vou botar de lado, vou. Agora você fica aí atrás, Prost. Ficou. Esse é o Leão. A pista agora lá tem 11 metros de largura e tem um recapeamento novo. E tem todo aquele bump no final, a emenda que não ficou bem feita. Aí ele travou, quase que joga o Prost para passar direto pela chicane e ainda conseguiu tração de novo e fez. Esse é o Leão. Senna é o primeiro, Mansell é o segundo, Prost é o terceiro, ele vai abrir, vai-se embora. Alesi é o quarto, Moreno é o quinto colocado, Leto é o sexto. Restando 15 voltas. Quando o Senna cruzar aqui, restarão 14 voltas para o final da prova. Hoje uma pequena surpresa transforma a vida de 3 solteirões. 3 solteirões e um bebê. Sucesso no cinema com Tom Selleck. Temperatura máxima, hoje 1:30 da tarde. Temperatura andou altíssima aí na pista, nessa encrenca do Mansell com o Prost. Mas é o Mansell mesmo, para passar aqui. Agora, eles diziam que dava para passar ali no fim do túnel. Eu duvidava, mesmo com 1 metro a mais de largura, eu duvidava. Aprovado que dá. 1:27.6 o tempo de Senna, completando 64 voltas. Agora acho que se fizessem alguma... Pode deixar aí assim. Agora, se fizessem um trabalho, por exemplo, na freada da Sandevot, e com esse trabalho que fizeram na saída do túnel, pelo menos você daria ao circuito 2 pontos de ultrapassagem no final dos 2 pontos de maior velocidade. Então criaria realmente uma nova característica, uma nova emoção. No já tão emocionante, né? É fantástico o Grande Prêmio de Mônaco. Pode falar o que quiser, mas é fantástico. Olha lá, Mansell e o Prost ficando atrás. Prost não vai voltar para essa briga de jeito nenhum. O Mansell mostrava que tinha mais carro. Mansell virou 1:26.0. O Prost que vinha virando 25 e qualquer coisa, 26 cravado. Ele agora realmente abdica da luta pela segunda posição. Passa a virar 1:28.6, por exemplo, foi a última volta. Senna virou 1:27.6, o Mansell virou 1:26.0. E o Prost virou 1:28.6. São os 3 primeiros colocados.
Senna já vem para completar 65 voltas de um total de 78. Você vê o Mansell no túnel, Senna rasga pela reta e completa 65 voltas. E aí você tem Ayrton Senna, na volta de número 66. Já tirou o pé, botou lá em cima, 1:28.7. 41 segundos era a diferença do Senna quando ele fechou a volta anterior. Vai ser bem menor agora. Espera, anota aí, que vai ser menor. 41.03 era a diferença, né? Espere a passagem do Mansell, porque é normal. O Mansell vem em desenvolvimento, assumiu a segunda posição, vai tentar ir para cima do Senna até psicologicamente para mostrar, se cuida porque eu vou. O Senna vai ficar no controle ali pelo rádio, pela placa. Então o Senna está poupando nitidamente o carro, olha como ele passa longe do guarda-reio. E o Mansell não, está deixando tinta. Caiu de 41.03, quer dizer, então 41 para 39.3. 1 segundo e 7. É que 1:28.7 a volta de Senna, 1:27.0 a volta de Mansell. Mas tem aí 39 segundos de vantagem. E quando ele passar, serão 12 voltas para o final. Pode andar, ele andou 1:07, pode andar 2 segundos mais lento que o Mansell, que ainda sobra bastante. Ainda teria 15 segundos de vantagem no final das 78 voltas. É aquela história, né? Quem guarda tem. Lá vai o Senna. Tá cheio de... tem a vantagem aí. Passa e completa mais uma volta, a volta de número 66. Ele dá a resposta ali, 27.3. Aliás, você quer saber, o Mansell também guardou nessa corrida, que é uma coisa que é meio rara, não é sua característica. Você se lembra? No meio ali antes da metade da prova, ele baixou bastante o rendimento, e o Patrese também. Nós todos até pensamos que ele tivesse um problema, mas era em função do tráfego, não adiantava forçar naquele momento. Ele deixou para forçar na hora certa. Guardou, tinha o que tinha guardado, e quando veio para cima do Prost, tinha sua reserva. Volta de número 67 para Ayrton Senna. Senna que venceu as 3 primeiras provas do campeonato. Venceu em Phoenix, venceu no Brasil, venceu em Imola. E vem na ponta no Grande Prêmio de Mônaco. Ali Senna em primeiro, em segundo Mansell, em terceiro o carrinho 27 do Prost, em quarto a Ferrari 28 do Alesi, depois vem a Benetton 19 de Moreno. São os 5 primeiros colocados. A 6ª posição é de Leto. É muito grande a vantagem de Mansell para a Prost. Vamos com 1h36 minutos de prova. A prova durou 1h52 minutos em 1990. Aí você vai acompanhando a Ferrari. O Alesi está muito longe do Prost. É exatamente o Alesi que você vê. Senna já completou 67 voltas. Restando, portanto, 11 voltas para o término do Grande Prêmio de Mônaco. Hoje, no Domingão do Faustão, entre parênteses, especial do Dia das Mães. Com a presença de Cláudia Raia, Lisandra Souto e Isabela Garcia. Domingão do Faustão, hoje, 3h30 da tarde. Aí o Alesi. Senna é o primeiro, Mansell é o segundo, Prost é o terceiro, Alesi que você vê aí é o quarto, Roberto Pupo Moreno é o quinto. Sai uma fumaceira ali na pequena reta entre a segunda perna da piscina e a tomada da rascata. Uma fumaça forte ali. Senna vem para completar a volta de número 68. Olha a fumaça que eu vi aí, ó. Tá vendo? Era do extintor de incêndio. Ali na Lotus, no carro do Mika Hakkinen. Exatamente no trechinho entre a segunda perna do S e a rascate. Olha aí. Estourou o motor. O extintor também. Quando passava ali o Alesi, eu via fumaça. Carro não dava pra ver. Mas que tinha fumaça, tinha. Senna completa 68 voltas e bota o pé lá em cima, 1h30. Deve ter tido alguém para passar, porque aí também já é demais 1h30. Virou em 1h30 10 voltas do final. 1h30 a volta de Ayrton Senna. Botou o pé lá em cima. Mansell ainda não passou para completar a volta de número 68.
Ele que é o segundo, Prost é o terceiro, Alesi o quarto, Moreno é o quinto. Você vai sempre vendo aí Alesi. O Mansell completou agora. 1:26:2, vai na balada dele. 34 segundos tem o Senna em 10 voltas. Tem toda a vantagem. Dos 26 carros que largaram, a metade deles está na prova. Um número maior do que em 1990, quando 7 carros apenas completaram. Então, o Mika Hakkinen agora bateu, então são 12. 14 abandonos e 12 carros na prova. Aí o Senna, passando exatamente por onde estava o Mika Hakkinen. Vamos ver o tempo do Senna. A volta de número 68, ele virou em 1:30.0. O Moreno com isso aproximou um pouquinho dele, porque o Senna realmente poupa o carro. Aliás, o Senna vem tendo que poupar o carro nas últimas corridas, nas últimas voltas. Problemas de câmbio em uma corrida, problema de motor na outra, mas agora ele responde que foi realmente tráfego. 1:27:8, que é uma tocada normal a essa altura, com o Mansell virando 26. 69 voltas completadas e 9 voltas para o final. Menos de 30 quilômetros a essa altura para o final da prova. Roberto Pupo Moreno é o quinto colocado. Tá bom demais, Moreno. Faz uma belíssima corrida. Aí você vê o Moreno na prova agora, na volta de número 70. Temos o Senna em primeiro, o Mansell em segundo, o Prost em terceiro, o Alesi em quarto, o Moreno que você vê aí em quinto, o Emanuele Pirro na sexta posição, o Leto em sétimo, o Busset em oitavo, o Gachot em nono, o Eric Bernard em décimo, o Henrique Coma em 11º e Pierluigi Martini, que está punido, na 12ª posição e só. Nelson Piquet abandonou logo na primeira volta, na terceira curva, com suspensão quebrada. E Maurício Gugelmin vinha muito bem em oitavo, hein? Vinha muito bem em oitavo, tinha chance até de brigar por uma pontuação, mas teve que abandonar na 46ª volta. Senna vai completar a volta de número 70. Você vai vendo o Moreno, viu ali na tomada aérea, em cima do castelo. Aí, o Senna entrando pela reta para completar 70 voltas. Passa Ayrton Senna e completa 70 voltas. 1:29.1, vai poupando o carro. Vamos ver se sobra. Olha só o que sobra pro guarda-reio. Já sobra mais de 1 metro ali em relação ao guarda-reio. Lá vai Senna. Vai na subida. Vai para o cassino. Já não passa tão perto nem na tangência. Já evita ali o banco. Aí mergulhando indo para Mirabô. A freada. A primeira marcha para fazer a lança. Aí desce. Vem pela volta de número 71. Vem no túnel. Ele tem 32 segundos de vantagem para Mansell. Vem para completar a volta de número 71. Vem pela metade da volta de número 70. Sai da chicane e bota a aceleração no motor Honda 12 do Sul McLaren em busca da curva da Tabaca. Aí fazendo o Tabaca. Já mergulhando no S da piscina. Primeira e segunda perna. Vai para o segundo, já em segunda marcha. Aí vai, marcha para cima e a partir daí marcha para baixo. Primeira marcha. Tira a mão do volante. Contorna a rascasse. Puxa a segunda. Acelera. Bota a terceira. A quarta. A quinta vai mais aí à frente. É só potência. Completa 71 voltas. Mais uma vez, deixa uma semana de espaço entre ele e o guarda-reio. Outra vez vai ter a Minardi de Martini à sua frente. O Minardi aí, Martini já abre definitivamente para ele. Virou 1:28.6. Vai ali 1:29.1, 1:28.6, 1:28.7. Vai na tocada, de forma que sobre espaço entre ele e o guarda-reio, mas não devagar o suficiente para perder a concentração. Quando ele virar a próxima ali à direita, tem metade do circuito percorrido. Na 72ª volta. Aí nesse ponto. Aí sim, embora a Senna. Vai em busca da 30ª vitória de sua carreira. Vai em busca de uma marca de 4 vitórias consecutivas nas 3 primeiras. O Fangio tinha 3 vitórias consecutivas em 3 primeiras provas de campeonato.
Senna vai em busca da 4ª vitória consecutiva. Exceto pelos anos 50, onde havia muito menos corridas e menos competitividade, de 60 em diante, algumas temporadas começaram dessa forma, assim, com o domínio total de um carro, como foi, e de um piloto. Como foi, por exemplo, o Jim Clark em 63, que ganhou 4 das 5 primeiras corridas. Em 65, ainda pela Lotus, a Lotus era, na época, o que a McLaren é hoje. Claro que ganhou 6 das 7 primeiras corridas em 65. Isso aconteceu mais tarde com o Jack Stewart. Em 69, ele ganhou 5 das 6 primeiras corridas. E de novo com o Stewart em 71, ganhando 5 das 7 primeiras corridas. Em todos esses exemplos, esses pilotos foram campeões do mundo, naquele ano. E vejam os nomes, né? Stewart, Clark. Mas como dizia o Reginaldo, 4 de 5, 5 de 6. O Senna sempre a 4ª consecutiva. Ele completou 72 voltas. Aí você vê Gachot. Logo atrás o Bernard. Não há diferença. Esta briga que vale pela 9ª posição. O Gachot, 9º colocado, o Bernard. E aí o Prost. A coisa anda muito feia pro Prost, viu? Anda muito feia pro Prost. Vai, para. Não adianta trocar pneu nessa altura. O motor para. Senna é o primeiro, Mansell é o segundo, Alesi é o terceiro. Melhor pro Moreno, que vai subir para a 4ª posição. Vai subir para a 4ª posição. Tenta voltar o Prost. A maré tá feia, a maré tá brava pro Prost. Você viu que ele foi sair, ficou alguma coisa embaixo do carro ali. Não era o motor desligado, não. Eles tiveram que colocar o macaco de novo, levantar para tirar alguma coisa que tinha esquecido lá embaixo. E olha só, complicado. Ele volta exatamente à frente de Ayrton Senna. Volta exatamente à frente de Ayrton Senna, Prost. Passava o Thierry Boutsen. O Moreno passa a ser o 4º colocado. A TV não mostra. Continua aí com uma briga de 9ª posição de Gachot com o Bernard. E o Senna voltou exatamente atrás do Prost. Mas olha, já passou. Você não pode ver aí a imagem. Mas antes da rascada, ele faz a ultrapassagem em cima de Prost. Prost volta devagar, parando pela pista. Foi ultrapassado agora pelo Moreno também. Ele está ali na Mirabeau para entrar no túnel, mas está parando o carro. É o Grande Prêmio de Mônaco, é o único que permite uma imagem diferente em alguns determinados pontos para que a gente possa contar melhor para você a história. Você está vendo aí a briga de Gachot com o Bernard. O Senna já passou o Prost está muito lento. Portanto, já não pode marcar mais nada. Vai ficar com seus 9 pontos no campeonato. E vejam só, o Senna vai na volta de número 74. Ele tinha 30 pontos. Se vencer, vai para 40. Mas quem vinha atrás? O Berger com 10, abandonando a prova. Depois, o Prost, agora praticamente abandonando pontuação. Depois, o Patrese, que abandonou a prova. E o Piquet, que também abandonou a prova. Ficaria o Mansell com 6, empatado com o Piquet, que tem 6, empatado com o Patrese, que tem 6. O Alesi tem 1 ponto apenas e está marcando 4. Senna vira 1:31:5. Tá certo, abre a volta de número 75. O Prost passa só agora e passa muito lento. Senna, portanto, é o primeiro. Vai a 4 voltas do final. Vai se aproximando Ayrton Senna, vai com todo o cuidado. Olha como ele está lento. O Moreno está ali próximo dele. O Moreno vai para a ultrapassagem, o Moreno dado. Ele vem para completar a volta de número 75. Vai virar lá em cima o tempo de Ayrton Senna, ele já virou 1:31:5. Tem 21:7 de vantagem para Mansell. Caiu 5 segundos na última volta. Pode se aproximar realmente aí o Mansell. Vamos ver o Senna. A exemplo das 2 últimas corridas, o tempo vem despencando. Aí Senna. Ele vem para fazer a rascasse. Contorna com todo cuidado. Sobe lento. Aí vem ele. Vem para completar a volta de número 75. Tem tráfego à frente e passa de novo Senna. Passa com o barulho do motor limpo. Passa com o barulho do motor limpo. 1:32:0. Completando 75 voltas. Passa longe do guarda-reio. Aí vem ele. Cada volta é importante, cada curva é importante. Vai Senna na subida do Cassino, Mansell passou agora.
A diferença despencando, claro, despenca para 16,7. Vira 27 outra vez 5 segundos. Tirou 5 segundos em cada volta. O Mansell 3 para o final. Nesse ritmo ele se aproximaria até o final da prova. Senna e Moreno logo ali à frente. Ele tem o comando, a equipe que lhe mostra a placa, tem o rádio. Às vezes o rádio não funciona, mas teoricamente tem o rádio. O carro praticamente para ali na chicane, permitindo Moreno e Senna. Senna outra vez se aproxima do Moreno. Deve estar querendo andar um pouquinho mais para sustentar um pouco melhor a diferença. Você falou bem que em Mônaco é onde mais vezes o rádio falha, por razões óbvias. Então o Senna talvez não soubesse dessa aproximação do Mansell e só ficou sabendo quando passou pelo box. Aí pelo visual da placa que ele foi avisado que houve uma aproximação e ele resolveu andar um pouco mais. Ele dá um pouco de aperto aí, repare que ele vai para cima de Roberto Moreno. Virou 1,32 na volta 75. Vamos ver a volta de número 76 que ele acaba de completar, 1,27. O rádio não devia estar funcionando, no que foi a placa ou que entrou o rádio funcionando, ele dá a resposta imediatamente. E vira 1,27. O suficiente para não permitir que caia essa diferença. Então ele pode andar nesse ritmo, nessas duas voltas que faltam, para sustentar essa diferença em relação a Mansell. Ele vai ali atrás do Moreno. Garanto que não gostaria de estar na posição atrás de carro nenhum. Preferia ter pista limpa essa frente, à sua frente, a uma volta e meia do final. Mas também não vai se arriscar uma ultrapassagem em cima do Moreno. Vai controlando. Aí no carro de Moreno você vai vendo os dois brasileiros. O Moreno que tem a quarta posição. Se eu sou o Moreno aí na última volta, tira o pé para o Senna passar para fechar a corrida logo atrás do Senna. Para evitar ter que dar uma volta a mais. Também poderia isso ser avisado para o Moreno. O Flávio Briatore, comandando a equipe ali, poderia avisar isso para o Moreno. Seria interessante para ele essa altura. Os dois brasileiros cruzando juntos na bandeirada, os dois brasileiros na prova. Uma vitória de Senna, uma excelente performance de Moreno. Ele está balançando, avisando o Moreno que quer passar. Ele vai pedindo passagem ali para Moreno. Vem para completar a volta de número 77. Ele vai por dentro na rascata. E Moreno deixou passar, faz a ultrapassagem Senna. O Moreno vai atrás e faz o certo. Faz exatamente o certo o Roberto Pupo Moreno. Senna vai passar. Passa Ayrton Senna. Completa a volta de número 77. Entra pela volta final. Ayrton Senna, o vencedor em 87, o vencedor em 89, o vencedor em 90. Vem para sua quarta vitória no Grande Prêmio de Mônaco. A exemplo do que tem pró, 5 vitórias são de Gran Rio, que é o Mr. Mônaco, que seria a nova meta a ser atingida para o próximo ano. Vem para a 30ª vitória de sua carreira. Vem para 4 vitórias consecutivas em novo recorde. Vem para 40 pontos em um princípio de campeonato, deixando de vantagem 30 pontos para o segundo colocado em apenas 4 provas realizadas. Aí vem Senna, pela metade no túnel, como chamam os italianos, o Magic Senna, ou Ayrton Senna da Silva, o brasileiro, com um apetite terrível de recorde. Lá vem ele para mais uma vitória, deixar a casa das 20 vitórias, entrar pela casa das 30 vitórias, deixar 14 vitórias entre ele e próximo, que é o recordista. Vem abrindo uma vantagem que é fundamental em busca rumo ao tricampeonato. Aí vem Senna, aí vem ele, e conta uma história nas voltas finais, porque sua empregada perguntou ontem: prepara o jantar? Ele disse: não precisa, vou jantar com o príncipe depois da vitória. Aí vem ele, na ponta dos dedos. Aí vem Senna, aponta na reta. Aí vem ele, Brasil! Aponta Senna. Mansell vai passando. Ayrton Senna do Brasil, para vencer o Grande Prêmio de Mônaco, deixando o Mansell em segundo. Quarta vitória consecutiva de Senna. Alesi vem para dar a sua resposta para conquistar o pódio. Aí vem Alesi para conquistar o seu lugar no pódio. A quarta posição é de Roberto Pupo Moreno. Vai Alesi entrar pela reta. Aí passa Alesi. A bandeirada para Alesi na quarta posição. Ayrton Senna do Brasil, na ponta dos dedos e de ponta a ponta. A quarta vitória consecutiva. 40 pontos conquistados em 4 provas. 30 Brasil! Pontos de vantagem para o segundo colocado. O Dia das Mães. Aí, seguramente, para quem o conhece, o presente de Senna
a dona Neide, a sua mãe. E fica a mensagem da Globo a todas as mães do Brasil. Essa coisa tão importante na vida de cada um. Ayrton Senna. Mais uma volta de vitória. Mais uma volta da consagração. Pole position em Phoenix, vitória. Pole position no Brasil, vitória. Pole position em San Marino, vitória. Pole position em Mônaco, vitória. 4 corridas, 4 vitórias. A TV francesa lembra que Prost fez a melhor volta, mas não marcou nenhum ponto mais uma vez. O Prost, ele ainda foi brigar por lá para fazer um sexto, fazer um quinto lugar, para marcar 2 pontinhos. Aí, a varanda do Hotel de Paris, tradicional reduto de brasileiros. A torcida brasileira, privilegiados que ali se encontram as bandeiras brasileiras agitadas, sempre nesse mesmo local, nessa mesma varanda, comemorando as conquistas de Ayrton Senna. Foram 4 nos últimos 5 anos. Aí o Principado de Mônaco conhece mais uma vez uma vitória brasileira. E olha, é para não acreditar. Into a 16-race championship. Senna has been dominant, he's driven brilliantly, but he has also had luck on his side, as Murray pointed out earlier. His gearbox, he was stuck in only 1 gear in Brazil. He had fuel pump hanging off in Phoenix, so both races you could have said he was lucky to have finished them at all. And his luck can turn, and other people's luck can turn the other way, and it does tend to do this. I don't believe myself, whilst I think obviously Senna is favourite to win the championship, he was favourite before the season started, so nothing's changed there, but he is not yet out of sight, and things can turn. And let's hope so, because we need a good battle in the championship, and we need some good battles in the races, because Senna, more through the fault of the opposition than through his own. He dominated Phoenix, but the other races, there have been people able to stay with him, and but they have fallen by the wayside for one reason or another, and Senna has been left on his own in each case. This won't always happen. Well, there is Senna on his run-down lap, waving to a crowd which respects his expertise and ability and success, having won for the 4th time in Monaco, beating Nigel Mansell, who's taken points for the first time this season by finishing 2nd, and Senna won by 18.348 seconds. Now, Lacey was some 30 seconds behind Mansell, so Nigel had a super race. What a pity, whatever the problem was not cleared earlier, because I've little doubt that he would have given Senna a challenge for his money had he been able to get up with him. He wasn't. Moreno in 4th place, 1 lap down. Prost in 5th position, 1 lap down. And that means to say, if my mental arithmetic is right, and as Senna does a bit of exhibitionism as he comes into the end, it means that Alain Prost is only going to be 1 point ahead of Gerhard Berger in 2nd place in the championship. So Senna's got 40 points now, which is as much as he could possibly have got by winning all 4 races. Prost is 2nd with 11 points. Berger is 3rd with 10 points. Then in 4th position, and they're tying, Riccardo Patrese and Nelson Piquet and Nigel Mansell. And JJ Leto follows them. No, Jean Alesi follows them with 5 points. But whilst James, I'm sure, is right in saying that the World Championship is far from decided, it means that everybody else is going to have to try very, very hard to beat Senna with such a commanding lead. And Senna embraces Nigel Mansell, a rather downcast-looking Mansell, because I'm sure he knows that he could have done better. There's Joe Ramirez on the right of McLaren, and Senna is now getting ready to receive his trophy from His Serene Highness Prince Rainier of